Oi, minha gente, graças a Deus estamos aqui para mais um dia de leitura. Hoje é quarta-feira e nós estamos felizes em retomar e retornar a leitura. E eu quero mostrar aí para o VPC, eu não sei de quando é esta camiseta aqui, mas eu tenho todas de vocês. Eu resolvi não me contaminar, é isso que está escrito aqui. E Deus abençoe aí, quem sabe de que data é esta camiseta aqui? Escreva aí nos comentários, tá bom? Gente, graças a Deus, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós. E hoje é Romanos capítulo 7. Senhor, Tu é maravilhoso, Tu é bom, a Tua misericórdia é para sempre. E nós queremos Te bendizer, ó Pai, por Tua graça, por Tua bondade. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua companhia. E que a Tua palavra se torne alimento para as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Tá caindo uma chuva aqui em Barueri. Que bênção, né? Deus abençoe. Bom, Romanos capítulo 7. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, ela está cometendo adultério. Não é? A lei diz isso. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará cometendo erro ou adultério, coisa nenhuma. O marido morreu, ela ficou viúva e está livre da lei do casamento. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, para pertencerdes àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha a comparação que o cara faz. Falou, olha, uma mulher quando ela se casa, ela não pode ter relacionamento com outro homem, porque ela está ligada àquele marido pela lei. Mas se o marido morre, ela fica desobrigada da lei e pode ter um novo relacionamento. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Antes nós éramos casados com o pecado. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Falou, agora nós temos um novo concerto, um novo pacto, que não é mais o da lei, que me escravizava. Agora é da graça de Cristo Jesus. Para a lei do pecado eu morri, e agora eu vivo para a lei eterna em Cristo Jesus. Porquanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito não cobiçarás. Ora, a lei, ela me mostra o que é pecado. Por isso, a lei não é pecado. Ela aponta ao pecado. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque aonde não há lei, o pecado está morto. Ora, se não há lei, não há transgressão. Antes eu vivia sem lei, mas agora veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é boa, o mandamento é bom.
Ele só não tem o poder para salvar. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? Não, de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom. Por intermédio da lei que era boa, o pecado se transformou em morte para mim. A fim de que, por meio do mandamento, o pecado se transformasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo meu próprio modo de agir. Porquanto, o que quero, isso eu não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. E é a lei que me mostra isso. Porquanto sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando sempre. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Eu estou escravo dele. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Tem uma outra lei, tem uma outra força. Aí ele olha para tudo isso aqui, diante daquilo que ele vê pela lei, que não é para fazer, e ele continua praticando e continua fazendo, mesmo dentro dele, não sentindo vontade daquilo. Ele diz: miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então nós temos uma guerra, nós temos uma briga interna. A lei do pecado me subjuga, me induz e me engana e me ilude. E a lei da graça, da justiça, da bondade de Deus me aponta o caminho e me direciona para viver uma vida de santificação. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, embora com a carne eu sirva a lei do pecado. Maravilhosa a leitura, não é verdade? Que coisa maravilhosa, esse Paulo é fantástico. Amanhã a gente se encontra aqui para ler então Romanos capítulo 8. Que Deus abençoe. Não empreste o seu corpo para a escravidão do pecado. Seja alguém que está pendendo para a bondade, para a graça, para a misericórdia de Deus, para a vontade de Deus. Vamos para frente que a leitura ainda tem muita coisa para nós. Até lá, Deus abençoe.